Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, queria dar as boas-vindas a todos. Esse é o nosso webinar do Ciência Segura, que vai ter aí como tema hoje a gestão de acesso privilegiado, as melhores práticas na visão do Gartner. Meu nome é Davi Muniz, eu sou especialista em cibersegurança aqui no Ciência Segura e queria dar alguns avisos aí antes da gente começar a nossa apresentação. Todos os participantes estão em modo mudo. Se tiverem qualquer tipo de pergunta, por favor, utilizem o campo de perguntas e respostas para poder a gente conseguir responder no final da apresentação. E esse webinar está sendo gravado e vocês devem receber nos próximos dias um e-mail com a pesquisa de satisfação e também com a gravação do webinar, tá bom? Queria pedir a vocês que no final respondam a nossa pesquisa de satisfação. É muito importante aí ter esse feedback de vocês sobre os webinars que a gente produz, inclusive aí, se vocês tiverem temas também para poder indicar, para poder a gente falar aqui, tá? E sem mais delongas, a gente vai começar a nossa apresentação. Então, aqui o que a gente vai ver hoje, tá? O cenário aí de aumento de ataques cibernéticos, aí parece que a pandemia ainda não terminou, então, considerando também esse cenário de Covid, de acesso remoto, né, de trabalho remoto. Vamos também entender a importância das credenciais e dos acessos privilegiados. Também vamos entender a gestão do acesso privilegiado, né, e quais são os desafios que estão associados à PAN. E, finalmente, vamos ver quais são as melhores práticas de PAN na visão do Gartner. Então, primeiramente, a gente vai ver aí como é que está sendo esse cenário de aumento dos ataques cibernéticos. Todo mundo aqui, em algum momento, já ouviu falar de transformação digital, né? É esse processo que agora está sendo acelerado pela pandemia de Covid, se tornou aí mais que uma tendência, é um imperativo de negócio para que as empresas permaneçam competitivas e aí consigam entregar valor aos seus clientes. E aí, para que a gente consiga, que as organizações e os líderes consigam obter todas as vantagens aí de iniciativas como cloud, como o IoT, ou internet das coisas, desenvolvimento, as empresas elas devem executar os seus investimentos em segurança da informação, também em conformidade e também em gestão de identidade para poder mitigar os riscos de negócio associados à transformação digital. E aí, como conciliar, né? Segurança, garantir a segurança, mas ao mesmo tempo ter uma estratégia de inovação. Cada vez mais a gente vê aí o crescimento dessas ameaças, né? Uma delas são os insider threats. Insiders, eles são pessoas de dentro da empresa e que são uma ameaça e que podem ser uma ameaça, podem causar prejuízo. E aí, esse crescimento do número de insiders, né, de pessoas que estão dentro aí do castelo e que podem causar ter ações maliciosas, né, dentro do ambiente, gerou um movimento nos últimos anos de migração dos modelos baseados em confie e verifique, né, trust but verify, para os modelos baseados em confiança zero. E aí alguns exemplos que a gente vai ter aí é o Zero Trust da Forrester, né, o próprio Gartner, ele elaborou o Carta, que é um modelo baseado em confiança zero, e é o próprio Google também criou o BeyondCorp, que são modelos baseados em confiança zero. Nesses modelos, não existe a ideia de perímetro de segurança. E aí, praticamente qualquer empresa que se preocupa com a continuidade dos seus negócios, que aí no final o que a gente está falando mais é de continuidade do negócio, né? Para a gente continuar operando e continuar entregando aí valor aos nossos clientes. E aí qualquer organização que se preocupa com isso vai utilizar soluções de segurança cibernética para garantir a proteção do seu perímetro de segurança. Algumas dessas soluções aí, a gente tem os antivírus, os firewalls, por exemplo, e a gente pode imaginar que a organização vai estar segura apenas se preocupando com ameaças fora desse perímetro. Mas aí, levando em consideração os insider threats, né, como é que a gente vai defender se a ameaça está dentro da nossa casa? E aí, defender esse perímetro não é mais uma estratégia eficaz,
porque tanto os internos quanto os invasores mal intencionados aproveitam essa falta de proteção dentro do perímetro de segurança para fazer o quê? Abusar de privilégio, utilizar os seus o privilégio para executar ações mal intencionadas. E aí, muitas dessas ações são executadas através de credenciais privilegiados, para poder, assim, eles terem acesso total aos sistemas corporativos e obter informações indevidamente. Aqui alguns dados, né? Esse movimento aí para os modelos baseados em confiança zero foi mais intensificado ainda com a migração para os modelos remotos, que foram introduzidos aí e potencializados principalmente com a pandemia de Covid, né? A gente já vai completar um ano dessa pandemia e parece aí que os modelos vieram para ficar, né? Os modelos de trabalho remoto, os modelos distribuídos, as equipes móveis, e de acordo com o estudo realizado pela Forrester, mais da metade, 52% dos entrevistados, desculpa, 53% dos entrevistados disseram que a crise afetou a forma como os clientes faziam negócios com suas organizações. E 52% indicaram que a pandemia causou uma mudança no modelo de trabalho distribuído. A pandemia também definiu aí uma nova superfície de ataque para vários atores de ameaças. 58% das empresas enfrentaram um aumento nas tentativas de phishing. Os ataques de ransomware também, a gente tem ouvido falar muito de ransomware, né? De organizações que têm os seus dados sequestrados, e aí imagina você parar suas operações por causa de um ransomware, porque é basicamente isso, desculpa, que o ataque de ransomware faz, né? Ele criptografa os dados e você não consegue trabalhar. Esse tipo de ataque afetou 29% dos pesquisados. E aí a gente está falando de acesso, né? O mundo possui hoje mais de 30 bilhões de senhas para proteger. E por que é importante a gente proteger essas senhas atualmente? Olha só esse dado que interessante. 80% dos vazamentos de dados pesquisados aí dentro do relatório da Forrester envolveu o comprometimento de credenciais privilegiadas. O custo médio de um ataque cibernético envolvendo credenciais privilegiadas é de 4,77 milhões, enquanto que o custo médio geral do segundo relatório da Verizon, né, o Cost of the Breach, é de 3,86 milhões. Então, se o custo já é alto, se envolver credencial privilegiado, o custo é maior ainda. E agora a gente está falando, né, de dados de pacientes, de Covid, de instituições de saúde, que normalmente tem uma baixa maturidade em cibersegurança. Essa indústria é, segundo o relatório também, a indústria com maior custo de médio de vazamento. Então, ele chega a ser quase o dobro da média de um custo, né, com credencial privilegiado, e mais que o dobro aí, se a gente for levar em consideração o custo médio geral. Por isso que é muito importante, e eu não sei se aqui a gente tem pessoas da indústria de saúde, é muito bom, é muito interessante a gente reforçar a necessidade, porque a gente tem aí dados pessoais sendo tratados, dados pessoais sensíveis, inclusive, que as próprias legislações, né, de proteção de dados, eles colocam esse tipo de dados em outro patamar, eles são considerados dados sensíveis, dados de saúde, né, dos pacientes. E aqui a gente está aí vendo ainda os reflexos do ataque ao SolarWinds. Olha aí a manchete. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no ataque cibernético à SolarWinds, que aconteceu aí no final do ano passado. Calcula-se aí que esse incidente afetou pelo menos 100 empresas. De que naipe? Empresas como Microsoft, Nvidia, Cisco, FireEye, CrowdStrike, todo mundo aí já deve ter ouvido falar de pelo menos uma dessas empresas. Não só empresas privadas, mas 9 agências federais americanas foram afetadas
pelo ataque envolvendo a SolarWinds. No caso da Microsoft, olha o impacto que teve para eles. Segundo a gigante, a gigante de tecnologia americana, os agentes conseguiram acesso ao código-fonte de um dos seus softwares de autenticação de usuários. E aí muitos profissionais da área acreditam que esse número pode ser bem maior. Por quê? Porque muitas das empresas que podem ter sido afetadas, elas não são obrigadas a informar esses ataques, porque muitos podem não ter havido vazamento de dados pessoais. Pela estimativa aí, acredita-se que 18 mil clientes da SolarWinds receberam atualizações de software com o código malicioso. Mas os atacantes aí, que a gente acredita que sejam de origem, acredita-se, né? E o próprio governo americano já emitiu alguns sinais de que tenham sido hackers russos e que eles tinham como alvo exatamente essas grandes empresas de tecnologia e também agências do governo americano. Qual é o custo aí desses cyberataques? Olha aí, US$ 1 trilhão, um aumento aí de 50% em relação a 2018. Para a gente ter uma ideia do que representa esse valor, é um pouco mais de 1% do PIB global, de acordo aí com essa pesquisa encomendada pela McAfee. E outro dado interessante que a gente traz aqui é que 92% das empresas sentiram outros danos além das perdas monetárias. Então a gente vai pensar que não é apenas perda de dinheiro que a gente vai ter. Isso aí inclui redução de eficiência, indisponibilidade nos sistemas, aumento de custos operacionais para poder dar resposta a esses incidentes. E eu acho que o mais importante de todos, danos à reputação e imagens. E hoje em dia, cada vez mais a gente tem, pelo menos eu tenho considerado, confiança, né, como aspecto ao me relacionar com empresas. Quem é que quer ter o seu nome associado a um vazamento de dados? Qual empresa quer ser conhecida no mercado como uma empresa que deixou vazar dados? E aí, nesses tempos de transformação digital e de maior concorrência no mercado, né, isso faz total diferença. Aqui, o ataque à Equifax, esse também é um ataque bem famoso, né? E aí, para quem ainda não tem noção do impacto financeiro de um ataque cibernético, o ataque à Equifax causou prejuízos aí também na ordem dos bilhões de dólares. Esse é um dos maiores vazamentos de dados que se tem notícia, que ocorreu aí em 2017, entre maio e junho. Os atacantes maliciosos, né, os hackers, eles tiveram acesso aí a cerca de 150 milhões de registros do serviço de monitoramento de crédito. A Equifax é uma empresa que monitora crédito, é como se fosse aí o nosso Serasa, um bureau, né, de análise de crédito. E aí acredita-se, como eles lidam, né, com dados de muitas pessoas, muita gente tem acesso a crédito nos Estados Unidos, acredita aí que 56% da população americana, calculou-se, né, em 56%, o percentual da população americana que foi afetada por esse ataque. Não só consumidores americanos, mas também milhões de consumidores no Reino Unido foram afetados por esse vazamento de dados. E aí, nesse acordo, a Equifax se comprometeu a investir aí 25 milhões para poder aprimorar a segurança dos dados pessoais. Mas olha a diferença, o que eu quero trazer aqui olha a diferença entre o valor que deveria ter sido investido, esses 25 milhões, poderiam ter sido simplesmente investidos em segurança cibernética. E não, eles não terem investido isso e agora eles terem que remediar todo esse dano causado. A gente tem também aqui vazamento de dados, aqui entrando já no universo brasileiro, né? Vazamento de dados do Ministério da Saúde. E aí, de acordo com o Estado de São Paulo, dados pessoais de mais de 16 milhões de brasileiros diagnosticados com Covid foram expostos, inclusive o presidente da República. E a gente não só tem notícia desse vazamento, mas teve também outros vazamentos associados ao Ministério da Saúde.
E aí a gente agora está na era da privacidade. A gente já falou um monte aí de vazamento de dados, mas novas regulações, os governos estão investindo pesado aí para poder colocar em prática novas regulações e sanções. E isso é um desafio para os times de segurança, porque isso bate diretamente no bolso das empresas. A gente tem aí a LGPD, que é a legislação brasileira, né, que já está sendo colocada em prática, mesmo apesar aí dos percalços, né, da NPD e tal, que a gente ainda não tem isso ainda muito claro. E também a GDPR. Multas, quais são as consequências disso? Multas e perda financeira, dano de imagem, perda de clientes. A gente já falou mais cedo que atualmente as pessoas não querem ter os seus nomes, quem quer entregar seus dados pessoais a empresas que não protegem adequadamente. Agora que a gente já falou, né, do cenário, já entendeu aí como esse problema de gato e rato, né, essa corrida de gato e rato entre atacantes maliciosos e times de segurança, vamos agora entender a importância das credenciais privilegiadas e do acesso privilegiado. Então, as credenciais são privilegiadas, são chamadas de chaves do reino, né? Então, as credenciais elas podem ser comuns ou privilegiadas. Dentro das credenciais privilegiadas, a gente vai ter aí credenciais de usuários, credenciais pessoais, e a gente tem também credenciais de máquina ou de aplicações. As credenciais pessoais, elas podem ser de usuário, né, e compartilhadas, domain admin, por exemplo, e também credenciais de terceiros. E por que elas são chamadas de privilegiadas? Porque elas dão acesso para ações críticas, como, por exemplo, mudar a configuração de um controlador de domínio, transferir recursos financeiros de contas de uma organização. Então, a gente não está falando só dentro do universo da infraestrutura, né? Se a gente tem um RP, um SAP, por exemplo, e a gente tem uma credencial que tem esse poder de realizar transferências bancárias, ela é considerada uma credencial privilegiada. E as contas de máquina, né? Que a gente tem aí um aumento da identidade de máquina por causa de uma série de fenômenos como automação, por exemplo, e também os movimentos de DevOps, de desenvolvimento ágil. A gente vai ter aí as contas de serviço, contas de aplicação e as credenciais e segredos DevOps. E aí, a gente está em tempos de maiores exigências regulatórias, incluindo aí LGPD, GDPR. No próprio Estados Unidos, a gente já existe legislações de proteção de dados específica, como a CCPA, a gente ainda, que é a legislação de proteção de dados da Califórnia, ainda não existe uma legislação a nível federal. A gente garantir a proteção dessas credenciais privilegiadas é muito mais do que reduzir riscos cibernéticos e evitar essas multas, mas também garantir a continuidade dos negócios. A gente falou aí do aumento da identidade de máquina, então aí o Gartner, ele estima que em 2021 a gente vai ter um crescimento aí de 20% no número de dispositivos conectados, então aí esse número deve chegar aos 24 bilhões. E além disso, tudo agora está na nuvem, né? A gente tem os ambientes híbridos, então a gente tem on-premises e também na nuvem, considerando aí todo aquele ambiente de confiança zero, né? Então a gente não tem tudo mais só na infraestrutura, a gente tem nos dois ambientes. Escalabilidade, e aí a gente cria máquinas virtuais, a gente cria credenciais, a gente cria tudo isso em tempo de execução, uma infraestrutura dinâmica. E a gente também tem os novos modelos de acesso de privilégio, né, que exigem cada vez mais granularidade. Então, a gente tem antes as credenciais com muito acesso, hoje a gente tem os microserviços, a gente tem as credenciais de máquina, isso tudo muda o paradigma de acesso. Agora que a gente já entendeu o que são credenciais privilegiadas e como elas atuam dentro das empresas, a gente vai agora abordar a gestão do acesso privilegiado e os desafios que estão associados. O que é o PAN? O objetivo do PAN é exatamente esse aqui: prevenir ataques cibernéticos realizados através de credenciais privilegiadas, vazamentos de dados, além de garantir conformidade com legislações
de proteção de dados. E aí, as exigências regulatórias, né, como a gente falou já, de GDPR, de LGPD, e a gente, não só essas exigências, mas também o PCI, a ISO, o SOX, o próprio framework de cibersegurança do NIST também, eles exigem, eles preveem que os administradores de TI revisem esses privilégios de credenciais e sejam capazes de implementar o princípio do privilégio mínimo. E não só isso, a gente falou aí de regulações, a gente tem a IPA também, que é uma regulação específica para a indústria de saúde, que é, como a gente já viu, a indústria com maior custo médio de vazamento. E aí a gente tem a evolução do PAN. A evolução das credenciais, ela começa desde o início dos sistemas computacionais, né? Essas credenciais, a gente tinha poucos usuários com muitos privilégios. E aí a gente tem as contas admin em ativos de rede, em servidores, em máquinas também. E essas credenciais, elas foram evoluindo para ambientes cloud, por exemplo, AWS, Azure, e essas credenciais elas foram perdendo os privilégios, assim, o privilégio, foram ganhando mais granularidade, esses privilégios, e elas foram pulverizadas. E, além disso, a gente está entrando numa nova era, né, com a indústria 4.0 e os novos paradigmas de desenvolvimento que inclui aí a internet das coisas e também as metodologias DevOps também, que muitas delas utilizam credenciais privilegiadas. E a implementar a adequada gestão de acesso privilegiado trata de proteger essas credenciais privilegiadas, essas que a gente chama de chaves do reino, que, se caem em mãos erradas, podem abrir portas indevidas e expor aí o castelo, né, o castelo entre aspas, para invasores maliciosos. E aí, por causa da sua importância e alto impacto, a gente já viu aí que 80% desses acessos, desses vazamentos incluem credenciais privilegiadas, elas são o alvo favorito de atacantes maliciosos. E a gente tem aí o crescimento delas. A gente tem aí não só a parte do DevOps, mas também cloud, a parte de gestão de secrets, APIs também. E aí, para a gente ter uma ideia, o Gartner, ele prevê que até 2022, 70% das organizações vão implementar práticas de PAN para todos os seus casos de uso, que aí vai significar um aumento de 40% em relação a hoje. Para a gente ter ideia de como o PAN é importante, o Gartner também reconhece a importância de implementar a adequada gestão de privilégios. E tanto é que ele elegeu, por 2 anos seguidos, o PAN como o projeto número 1 em segurança da informação. E aí, quando a gente implementa os controles de gestão de acesso privilegiado, a gente consegue endereçar essas necessidades de cibersegurança e também reduzir os riscos associados. Quais são esses riscos? Falta de visibilidade, por exemplo, dos ativos conectados. A gente não sabe o que é que está conectado na nossa infraestrutura. A falta de gestão dos acessos privilegiados e a falta de rastreabilidade das ações realizadas aí no ambiente. E esses riscos estão diretamente relacionados, porque existe um jargão que diz que é impossível rastrear o que não se gerencia e não é possível gerenciar o que a gente não conhece. Alguns dados aqui sobre o mercado de PAN. Então, aí a gente já trouxe que o Gartner vai considerar que todas as organizações vão implementar práticas de PAN para todos os casos de uso. Além disso, 90% das organizações até 2022 vão reconhecer que essa mitigação de risco associado ao PAN é um controle essencial de segurança. Hoje esse número aí beira os 70%. E o último dado que a gente traz aqui é que 60% das organizações até 2022 vão ter o entendimento desses benefícios do PAN e também vão ter maior confiabilidade e resposta nesses ambientes dinâmicos. Hoje esse número está em 30%. Como é que a gente vai, então, implementar o PAN? A implementação
da gestão de acesso privilegiado vai envolver aí 3 aspectos. Primeiro, pessoas, né, usuários precisam dessas credenciais privilegiadas, processos e ferramentas. Desses, o que eu acho mais difícil de atacar são as pessoas, porque eu costumo dizer que não adianta a gente ter o estado da arte em tecnologia PAN se os processos de negócio não são bem definidos e que as pessoas não têm a adequada consciência cibernética. E aí, nesse caso, quando a gente endereça o aspecto tecnologia sem trabalhar as pessoas e os processos, isso resulta em maior risco de segurança, né? Mesmo que a gente aí implemente essas ferramentas, se a gente não tiver, se as pessoas não souberem operar essas ferramentas, de nada adianta. Recomendação aqui: estabeleça os processos, aumente a consciência cibernética através aí de programas de educação, treinamento, para poder vocês conseguirem gerenciar os riscos de segurança dentro das organizações de vocês. E aí, a gente vai falar sobre os desafios do PAN. Né? A gente já falou os conceitos, agora quais são os desafios do PAN? Segundo o Gartner, a descoberta e gestão de todos os acessos privilegiados é um desafio aí para a maioria das organizações. Isso tudo considerando os desafios introduzidos aí pela adoção dos modelos em nuvem e também dos ambientes de desenvolvimento, aí representados pelo DevOps. Mas por que isso é importante? E por que isso é um desafio? Porque as contas privilegiadas que não são mapeadas e gerenciadas adequadamente trazem um risco aí para as organizações. A gente já viu que quase 80% dos ataques cibernéticos envolve o comprometimento de credenciais privilegiadas. Outro desafio do PAN é a implementação do princípio do privilégio mínimo. E isso é algo também que a maioria das regulações de segurança fala. Algumas, inclusive, falam claramente sobre o princípio do privilégio mínimo. E poucas organizações conseguem hoje implementar esse princípio, o que faz com que essa superfície de ataque seja aumentada, né? E também expõe aí a sua infraestrutura aos riscos através de privilégio excessivo ou inadequado. Outro desafio associado ao PAN é a implementação de ferramentas, e essas ferramentas de gestão de acesso privilegiado, elas são necessárias para endereçar estes desafios de PAN. Mas precisa também, como a gente já falou, investir nos aspectos pessoas e processos, que a gente já viu que são três formas da gente atacar esse problema. Inclusive, porque se a gente implementar as ferramentas sem definir processos e sem treinar as pessoas, significa que o risco não vai ser mitigado, porque a ferramenta vai estar lá e você não vai ter ninguém para poder operar isso. Qual é a consequência disso? Maior tempo para poder alcançar a maturidade em segurança e maior custo operacional. E isso, com certeza, a gente não quer. Trazendo agora as melhores práticas do PAN na visão do Gartner. Então, essa apresentação aqui ela é baseada em um relatório do Gartner chamado As Melhores Práticas Baseadas nos 4 Pilares de PAN. Então, o Gartner ele traz esses 4 pilares, né? Rastrear e proteger, a parte de gestão e controle, registro e auditoria e operacionalização. E a gente vai ver aqui as recomendações baseadas em cada um desses 4 pilares. Primeira melhor prática, estabelecer processos, políticas e procedimento para poder mitigar riscos em cibersegurança. E aí, o seu time, o time de segurança na sua empresa, deve ser capaz de definir nesse processo aí e também levar em consideração, ao definir as políticas, os procedimentos e os processos, qual é o apetite do risco, né? Então, muitas vezes, o próprio niche, muitas empresas utilizam o framework de cibersegurança do niche para poder
implantar essas políticas, procedimentos e processos. É um bom começo para poder fazer isso. Isso tudo baseado no risco que você quer tomar. Além disso, junto dessa prática, os líderes eles devem ser capazes de implantar definir, né, as ferramentas além dos papéis e responsabilidades. Isso tudo dependendo também do seu nível de maturidade. Não adianta a gente querer implementar todos os controles previstos numa ISO, por exemplo, se a nossa empresa não tem maturidade, não tem uma área de segurança, muitas vezes, ou o contrário. Às vezes a gente tem uma empresa, uma organização que já tem um nível de maturidade maior e que exige que haja uma área de segurança para poder responder a esses requisitos. Melhor prática, segunda melhor prática, adquirir e instalar ferramentas como Senha Segura para implementar esses processos, utilizando aí os 4 pilares do PAN. E aí a gente tem ferramentas a gente tem aí o Senha Segura como ferramenta de PAN, que ele permite a gestão de credenciais de chaves SSH, de containers, de certificados digitais, de credenciais de máquina, de credenciais de usuário. A gente tem uma série de credenciais privilegiadas que a gente consegue proteger dentro da infraestrutura. Terceira melhor prática, criar processos para identificar todas as credenciais privilegiadas na infraestrutura e também os seus respectivos owners. E aí os modelos adotados pelas organizações, eles devem envolver a descoberta contínua das credenciais privilegiadas. Quando a gente executa uma varredura, né, um scan de credenciais dentro do ambiente, uma vez só, muitas vezes não é suficiente para garantir que novas credenciais sejam devidamente gerenciadas. E aí o modelo proposto, né, pelo Gartner, ele fala que você tem que executar continuamente essa varredura para poder identificar as credenciais privilegiadas no seu ambiente. A nossa funcionalidade de Scan Discovery, que inclusive ela foi bastante elogiada pelo Gartner no último relatório de PAN, você consegue configurar horários para poder executar o scan e também quais são os tipos de ativo que eles devem pesquisar. Quarta melhor prática, princípio do privilégio mínimo. Então, a gente precisa aplicar o princípio do privilégio mínimo para poder fornecer apenas o nível essencial de privilégio durante o tempo necessário de execução das tarefas privilegiadas. Com isso, a gente tem um balanço entre segurança e produtividade. Então, se você aumenta muito os controles de segurança, você diminui a produtividade no seu ambiente. E se você se você diminui muito a segurança, você vai aumentar a produtividade. O ideal aí é que a gente encontre um balanço entre os dois para poder a gente conseguir mitigar os riscos adequadamente. Ninguém quer, por exemplo, de ter muitos controles para poder verificar identidade, por exemplo. E as próprias soluções, elas têm, quando a gente tem um modelo baseado em Zero Trust, por exemplo, a gente consegue avaliar o cenário do usuário para poder definir se esses controles de segurança vão ser ou não implementados. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ou até dar um exemplo que a gente pode tirar do dia a dia. Quando você está no seu Gmail, e aí você usa ele sempre no seu computador, sempre que você autentica ele, ele vai direto para a sua página. Mas vamos dizer que você faz uma viagem, ou sei lá, ou faz uma viagem, ou acessa de outra máquina, ou você acessa ele de madrugada, sei lá. Quando a plataforma identifica esse acesso não comum, ele vai reforçar o que é que ele faz. Acho que a maioria aqui já deve ter acontecido isso. Ele vai lhe mandar um e-mail alertando que alguém tentou fazer um login e ele vai tentar também lhe dar um segundo fator de autenticação. Então, isso é uma forma de controle que você aumenta a segurança e você não afeta a produtividade diretamente, porque ele não vai exigir esse controle para você sempre, apenas caso ocorra uma situação anormal. A quinta melhor prática
é implementar aí as funcionalidades de log e de auditoria do acesso privilegiado. E aí, conforme a gente já falou, os novos paradigmas de segurança baseados em confiança zero, elas prevêem, né, a eliminação desse perímetro de segurança. Então, todas as ações e mudanças realizadas através de credenciais privilegiadas no ambiente devem ser verificadas. E aí as funcionalidades de análise de ameaça, né, de threat analysis, como a gente costuma também falar, elas devem ser capazes, por exemplo, de realizar auditoria, alerta, bloqueio de comando, marcação de pontuação de comandos também. Então, você tem um comando ali que ele traz um risco maior. Então, tudo isso é levado em consideração para poder ele ter os gatilhos de acionamento. Além disso, a nossa funcionalidade de Threat Analysis ela permite a detecção de movimentação lateral e de elevação de privilégio também. Já as funcionalidades de análise de comportamento, elas devem identificar os acessos ou consultas suspeitos, né? Como eu falei anteriormente aí que o próprio Gmail usa, mas a gente também tem isso associado a uma solução de PAN. Por exemplo, número de acessos em acesso, horário incomum, origem desconhecida, duração do acesso atípico. Então, você tem uma credencial que ela o cara só faz o pagamento todos os dias de manhã, uma credencial de um SAP, por exemplo. Então, ele chega lá todos os dias, faz o pagamento 8 horas da manhã, todos os dias. E aí vamos dizer que num dia ele esqueceu ou aconteceu algum problema e ele vai fazer isso de noite, 8 horas da noite. Então, o sistema, ele vai, o Senha Segura, ele vai alertar, alarmar o usuário de que, o administrador, no caso, né, que aquele acesso é um acesso suspeito. Além disso, nós temos relatórios também, os nossos relatórios são completos, eles oferecem total aderência ao PCI, por exemplo, a gente tem relatórios específicos para essa regulação de segurança da informação. E, além disso, a gente tem um dashboard de informações. Então, a gente tem um radar de ameaças que ele fica ali no seu SOC e você consegue ver todos os acessos que estão sendo executados naquele momento. Isso permite aí que você tenha um tempo de resposta ao incidente muito menor do que se você tivesse ou se você usasse outras formas de detecção de intrusão, né, ou de acessos suspeitos. A sexta melhor prática, é a última, é a criação e expansão da automação para atividades de acesso privilegiado. E, além disso, integração com outras plataformas. Então, a gente viu lá atrás, né, que as credenciais estão aumentando em quantidade e também, cada vez mais, a gente precisa de soluções que sejam integradas. Então, a gente não quer mais usar uma solução e depois não ter como importar os dados para as outras. A gente tem cada vez mais APIs de comunicação que fazem com que essas soluções conversem entre si. E a automação, quando a gente fala aí de automação, inclui também o aumento de confiança e segurança ao remover o aspecto humano. Então, a gente tem uma série de atividades que são automatizadas. E a gente tem aí o PTA, o próprio RPA, né, pode utilizar credenciais privilegiadas para poder realizar a automação de processos. E a gente também tem a integração com ambientes DevOps. Muitos desses artefatos DevOps podem utilizar credenciais hard-coded, né, credenciais embutidas no código. Olha a superfície de ataque que a gente está criando aqui. E aí, quando você faz com que essas credenciais sejam gerenciadas por uma solução de PAN, você consegue aumentar aí a eficiência, diminuir também os custos de operação. Já a parte de integração, ele vai incluir aplicações como outras, né, plataformas de segurança, como gestão de vulnerabilidade e orquestração também. Além disso, a gente tem toda a parte de IGA, a parte de governança de acesso, para a gestão do ciclo de vida das credenciais privilegiadas, e a gente tem também integração com a ITSM e também gestão de mudanças, para poder ter os acessos just in time. Então, o cara consegue abrir um chamado, requisitar uma credencial para utilização, determinar
o tempo de utilização daquela credencial, e aí a ferramenta de ITSM, a gente tem integração aí com as principais ferramentas de ITSM do mercado, ServiceNow, as ferramentas da HP também, as principais ferramentas de ITSM do mercado, e não só isso, ferramentas de ciências log também, além de ferramentas avançadas de análise de comportamento do usuário. Então, aqui, agora falando de funcionalidades avançadas de PAN, então a gente viu já aí as melhores práticas. Algumas das funcionalidades avançadas de PAN incluem ferramentas de analytics também, toda a parte de DevOps e gestão de secrets, que o Gartner considera, identidade de máquina e aplicação, aí chaves SSH e certificados digitais. Lembrando que nós somos a única solução, a única plataforma de PAN que tem uma solução de certificados, que desenvolve uma ferramenta de certificados, e ela é totalmente integrada à solução de PAN. E também os acessos privilegiados do Just-in-Time. Então, é só para pincelar os acessos Just-in-Time, ele é uma forma, é uma abordagem que o acesso só é concedido a liberação da credencial e do acesso só é liberado quando o usuário necessita. Então, muitas das vezes, a credencial ela é criada em tempo de execução. Então, a credencial não existe, então isso elimina uma forma de exploração dela pelos atacantes maliciosos, que reduz aí o risco de um ataque cibernético. E aí, resumindo, para a gente finalizar o nosso webinar, PAN, a gente já viu que PAN é crucial para garantir cibersegurança. Reduz muito tempo operacional e cada vez tem se tornado importante para as organizações. O próprio Gartner, ele reconheceu a importância do PAN. E qual aqui o conselho que a gente pode dar? Escolha uma plataforma completa e simples de implementar. A nossa plataforma ela é totalmente integrada, ela é all-in-one, então ela tem banco de dados integrado, ela tem sistema operacional totalmente integrado, e isso reduz muito o tempo e o custo de implantação. Isso para a gente consegue, através disso, endereçar necessidades futuras sem fricção para os usuários. E aí o Gartner finaliza dizendo que gerenciar os riscos de acesso é virtualmente impossível sem soluções de PAN. Então, não dá para escapar de PAN. Não tem outra forma de endereçar isso a não ser implementando uma solução de PAN. Para quem quiser saber mais, basta solicitar uma demo. Pode entrar no nosso site, ou se vocês quiserem deixar o nome aqui no campo de chat ou na parte de perguntas e respostas, nosso pessoal de comercial vai entrar em contato com vocês, tá bom? E antes da gente ir aí para a parte de perguntas e respostas, eu vou pedir para vocês preencherem a nossa pesquisa de satisfação, para quem puder. Vocês vão receber ela através de e-mail, e se vocês puderem também, eu vou colocar aqui no chat, quando você... Quem puder responder também, está aqui no chat, ok? Então, queria agradecer a todo mundo. Vou abrir agora para perguntas. Então, primeiro, se a apresentação vai estar disponibilizada, sim, a gente vai disponibilizar a apresentação. Outra pergunta aqui é sobre o Scan Discovery. Se ela consegue identificar aplicações, né, e dispositivos legados. Sim, conseguimos. E como é que a gente consegue fazer isso? A gente tem conectores abertos. Então, esses conectores abertos, eles permitem que a gente consiga uma ampla gama de dispositivos para serem identificados dentro da infraestrutura, tá bom? Mais uma pergunta aqui sobre a parte de certificados, para explicar como é que funciona.
A gente fez um webinar mês passado, falando sobre gestão de certificados. Então, para quem tiver dúvida, pode me escrever um e-mail que a gente disponibiliza aí a gravação. E, além disso, a gente também pode conversar sobre o assunto. Tá bom? Bom, pessoal, então a gente não tem mais perguntas. Queria agradecer a todos que participaram do nosso webinar, tá? Vocês vão receber aí a gravação dele e queria agradecer a todos que participaram. Muito obrigado aí e até a próxima.